Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live Chega de Frustração. Ansiedade tem solução. Aqui, se você está frustrada com o seu tratamento, é o momento de falar com a gente. É o momento de estar ao vivo aqui comigo, com a Inês, ou através da sua mensagem, para nós te mostrarmos como é possível você ter o controle da sua ansiedade, da sua TAG, do seu pânico. Eu sou Sandra, da dupla Inês e Sandra, e já estou chamando porque já está me aguardando a Inês. Vamos lá. Inês, eu acho que você precisa pedir para participar, porque aqui eu não estou conseguindo te adicionar. Adicione um, vamos lá. Não. Estamos com problemas técnicos. Pronto, Inês já pediu. Aí. Com você também. O nosso tema hoje, enquanto a Inês vai entrando, é abandonei Olá, o emprego. Olá! tudo bem, Sandra? Bom dia. Isso, eu ia te pedir exatamente para isso, porque a gente está Ficou com a melhor, cabeça né? focada. Pronto, agora a Sim, cabeça inteira. Vamos perder a cabeça bem na hora da live. É isso a aí. solução não é cortar a cabeça, né? Muitas De vezes é jeito assim, eu nenhum. não aguento mais, a cabeça não para. Nesta live, Ansiedade Tem Solução, a gente te mostra como cortar a cabeça. Na verdade, é cuidar da cabeça, né? Para a cabeça ficar cada vez mais em ordem e você poder seguir em frente. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sandra. Vamos lá, né? Para a nossa live de hoje. Já falamos sobre o tema, né? Abandonei até o emprego por causa da ansiedade. Então, é um tema bastante recorrente, né? Você deve conhecer alguém, talvez tenha acontecido com você. Opa, tintim, Sandra. Vamos lá para nossa Tintim, aguinha. começando o dia bebendo água, minha gente. Exatamente, importantíssima a hidratação para a ansiedade. O nosso tema, né? Abandonei até o emprego por causa da ansiedade. Nós pensamos, na verdade, esse trechinho de um comentário abaixo de um dos nossos vídeos, porque nós sabemos que isso é algo bastante recorrente, né? Nós conhecemos vários casos de pessoas que ficaram afastadas por causa do trabalho, tanto no nosso consultório, quanto pessoas que conversam com a gente aqui pelas nossas redes. Então, nós entendemos que esse é um tema bem importante para a gente falar. Mas, afinal de contas, como é a ansiedade que faz a gente abandonar o emprego? Porque existe, assim, é bem do senso comum que, no fundo, ansioso todo mundo é, né? E tem uma verdade nisso. Nós somos ansiosos. Existe o medo do futuro, porque o futuro é desconhecido e aquilo que é desconhecido assusta a gente, dá medo. Então, essa ansiedade, que é uma ansiedade que a gente chama de normal, então, diante de algum desafio, eu tenho, sei lá, uma palestra para fazer no meu trabalho e não estou muito bem preparada, não deu tempo de eu fazer os slides direito, então na véspera eu fico um pouco ansiosa, não consigo dormir. Ok, isso é uma ansiedade normal. E no dia seguinte você vai lá, faz a sua apresentação, treme um pouquinho lá na hora, mas dá conta, no final do dia você está ok. Passou a apresentação, você volta para um estado de normalidade. Essa ansiedade não afasta ninguém do emprego. Todo mundo passa por isso, né? Uma professora, uma diretora de escola, um executivo, sei lá eu, né? Às vezes até a gente no consultório, né, Sandra? Tem um cliente lá que você fala, meu Deus, né? Como é que eu vou lidar com isso? Então tá tudo ok. Mas existe uma ansiedade que pode afastar você do emprego, sim, e eventualmente já afastou muitas pessoas. Que é aquela ansiedade que a gente chama de ansiedade patológica. Ela já virou uma doença. E a gente fala assim, ansiedade de uma forma bem genérica, mas existem vários tipos de ansiedade. Existe, por exemplo, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, a Sandra vai falar disso já já. Existem vários tipos. Mas o que faz a gente ficar afastado do trabalho não é o tipo de ansiedade, mas o desconforto que ela te causa e que vira um impeditivo para você continuar trabalhando, né? Então, por exemplo, aquela sensação de incapacidade de lidar com os desafios até mínimos, né, do dia a dia,
medo de não dar conta, principalmente, dificuldade de enfrentar a relação com os amigos, eventualmente com a chefia, tudo isso pode afastar você do trabalho. E isso vai aparecer, geralmente, quando a sua ansiedade, além de ser patológica, já tem um grau grave. Então, os sintomas estão intensos, frequentes, e realmente fica difícil para você tocar o seu dia a dia, né, Sandra? Como é que você vai para o trabalho num grau de ansiedade grave e tendo até crises? Porque depois que a ansiedade fica grave, começam a surgir as crises, os ataques de pânico, as crises de ansiedade. Aí realmente precisa pedir afastamento muitas vezes, né? E às vezes só quando a pessoa realmente está nessa ansiedade patológica e de um grau elevado, e a família às vezes se dá conta de que, opa, não é frescura então. É algo muito sério que está acontecendo. Que a pessoa realmente ela não está conseguindo nem fazer aquilo que mesmo ela quer fazer, se tornar produtiva, fazer realmente valer o esforço dela. E, nesse caso, as pessoas começam, então, a investigar melhor o que está acontecendo comigo. E aí vai para a questão do diagnóstico. O que é isso que a gente genericamente tem como ansiedade e que a gente descobre, então, que existem tipos de ansiedade. E alguns tipos que são muito sutis. A gente tem a TAG, ansiedade generalizada. TAG significa transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum, que a maioria das pessoas sentem. E sentem como se fosse um diabetes escondido, porque vai se habituando com isso. Até o momento em que, de repente, aparece uma situação que dispara algo mais grave, sintomas mais graves. Normalmente, crises, né? A pessoa já acorda mal, já acorda sentindo o coração acelerado, a falta de ar, aquela sensação ruim, angústia, e não consegue, muitas vezes, ir para o trabalho, ou se vai para o trabalho, acaba tendo que voltar, porque não dá conta de ficar. Muitas vezes chega no trabalho e aí o chefe diz, bom, vai lá no médico, né? Se você tem um médico na empresa, ou vai buscar ajuda, porque a gente realmente nota que a pessoa não está dando conta. Só que isso é um processo de crescimento. A ansiedade, ela evolui, ela vai num momento de piora. Agora, tem um tipo de transtorno de ansiedade, que é o transtorno do pânico, que a gente conhece mais como pânico ou como síndrome do pânico. Esse é tão gritante que a pessoa não tem como ser escondido. É tipo aquela questão que você bate teu dedinho no sofá e logo começa a inchar. Ou seja, você sabe que você vai precisar buscar ajuda. Não vai ter como ficar com aquele dedinho lá parado e achar que o tempo vai resolver. Não. O pânico vem um ataque de pânico. Do nada, sem você perceber, daqui a pouco vem aquela sensação toda física e você tem a sensação de morte, sensação de que vai acontecer algo muito grave com você e você vai ter que buscar ajuda. Acaba chegando às emergências, aos hospitais. Um outro quadro também que às vezes faz com que a pessoa busque ajuda é, por exemplo, TEPT, que a Inês mencionou rapidamente anteriormente, transtorno de estresse pós-traumático. Às vezes situações próprias no trabalho, acidentes de trabalho, que às vezes nem é com a pessoa, mas que ela presenciou esse acidente. Isso gera nela essa sensação de aceleração, de preocupação. E de repente parece que isso vai acontecer comigo. E a pessoa trava. A sensação é que ela congela, ela não consegue fazer. E os sintomas vindo. Isso também é muito claro e também, normalmente, a pessoa busca ajuda. Então, o que eu quis dizer? Desses três tipos grandes de transtorno, o que a gente mais vê com frequência e é o mais sutil, o mais escondido, é o transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Então, a gente faz um alerta, por quê? Pode ser que aí, do seu lado, se não você, está sofrendo deste transtorno. E a gente só vai se dar conta a hora que isso se torna tão grave quanto, a ponto que as coisas que você faz, como, por exemplo, o teu trabalho, o teu emprego,
você não consegue fazer. Quando a gente fala de ansiedade, também no ambiente de trabalho, existe um termo chamado burnout. É algo que está muito comum, especialmente depois de toda essa fase que nós temos passado de dificuldades em função, né, do que nós estamos vivendo atualmente. Por quê? Porque as pessoas que estão no trabalho acabam estando num estresse absurdo, super sobrecarregadas e acabam tendo isso, um esgotamento físico e mental. E dentro dos sintomas do burnout está uma ansiedade exacerbada, uma ansiedade muito alta e que realmente impede a pessoa de trabalhar. A ansiedade é algo tão sério que a gente tem dentro do nosso sistema de saúde realmente um afastamento do trabalho, do posto de trabalho, por causa da ansiedade. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. A proporção de pessoas que sofrem de ansiedade, que realmente podem ter essa evolução e acabarem sendo afastadas do emprego, é em torno de 9,3%. Ou seja, praticamente de 10 pessoas, uma pessoa está nessa situação difícil. E é difícil, né, Inês? É. É difícil até porque a pessoa não consegue detectar isso prontamente, né? Em momentos que o trabalho está mais puxado, os prazos mais apertados, então a pessoa pode sentir fadiga, ter dificuldade para dormir, sei lá, um aumento de cefaleia, né, que é dor de cabeça, dor de estômago, ter mais dificuldade de concentração na hora de realizar as suas tarefas, e não necessariamente ela associa isso com o transtorno de ansiedade. Ela vai chamar primeiro isso de estresse, de cansaço, estou trabalhando muito, e isso vai se prolongando. Você falando, Sandra, me lembrei de um caso de uma pessoa que eu atendi, e essa pessoa, ela já sofria de um transtorno de ansiedade generalizada, ela tinha TAG, e ela, na verdade, não tinha se dado conta, né? Mas o que aconteceu? Ela trabalhava na parte fiscal de uma loja de materiais elétricos aqui da cidade onde a gente mora, e a vida dela seguia, ela já trabalhava lá um tempão. E aí aconteceu que o dono da loja, né, o chefe dela, ele teve um ataque cardíaco. Ele não faleceu, ele fez lá a ponte da frente, fez um monte de coisa e ele está ótimo. Mas ele caiu dentro da empresa. Isso foi um choque, foi um trauma muito grande para ela. Então aí é como se essas coisas se sobrepusessem, uma coisa ficou em cima da outra. Teve um PEPT, né, um estresse pós-traumático, em cima da questão da TAG. Adivinha o que aconteceu? Afastamento na certa. Ela não conseguia mais ir trabalhar, então se somou, né? As duas coisas se somaram e ficou bem difícil a situação dela, né? Então a gente tem muitas histórias, muitos casos. Eu me lembrei também, enquanto você falava da minha própria história, né? Quando a minha mãe faleceu, isso há muitos anos, eu nem era terapeuta ainda, eu me lembro que foi muito difícil lidar com a perda dela, e perdas podem ser traumáticas, gerar um período de estresse pós-traumático também, aumentar o nosso nível de ansiedade. Eu lembro de ficar num nível de sensibilidade que eu não conseguia ouvir nenhum tipo de notícia ruim, eu não conseguia trabalhar direito, era difícil, eu não conseguia dormir. Então, um período a gente fica descompensado depois de um trauma. Se você tem uma TAG junto, eu não tenho, né? Mas quem tem, tudo isso fica assim muito grande, muito difícil da pessoa administrar, né? Então, como você falou, existe já no Sistema Único de Saúde um trabalho para afastar a pessoa num quadro ou de burnout ou de crise de ansiedade num grau mais elevado, ataques de pânico, né? Então já tem todo um contexto aí para ajudar, porque realmente os números são muito altos e pioraram nos últimos tempos, né? Com tudo isso que a gente vem vivendo. Isso mesmo. E aí a gente pode estar se perguntando, entendi. E o que eu faço? Bom, em primeiro lugar, você precisa identificar, né? E ter clareza de onde você está para saber para onde você vai. Existe uma chance grande deste processo que você está vivendo de ansiedade evoluir, sim. E sempre a gente diz, prevenir é o melhor remédio. Como é que a gente previne a ansiedade? Ou melhor, como é que a gente previne a não piora da ansiedade, a evolução de um TAG para um pânico, né? De algo que é um trauma para realmente um transtorno de ansiedade. Bom, só tem um caminho, de fato. É, de fato, você buscar ajuda especializada,
Isso a gente chama de um tratamento para que realmente você possa ter o diagnóstico e automaticamente ter o tratamento para você ter o prognóstico, ou seja, o que eu posso esperar a partir disso, que são as tomadas de ações quando a gente faz um tratamento. Então, a gente pode se perguntar, tá, qual tratamento, né? A grande busca das pessoas é por médicos psiquiatras. Ah, tá errado? Não, não está errado. Mas a gente precisa entender que dentro do quadro total da ansiedade, a ansiedade é um transtorno, ou vamos chamar assim, é uma doença que tem várias partes. E quando a gente trata com substâncias que são controladas, esse transtorno ansioso, a gente está tratando uma das partes da ansiedade. Então, o carro-chefe, realmente, para você tratar bem a sua ansiedade, não é só você olhar para uma questão médica, e aí sim você pensar em uso de substâncias controladas, mas também você olhar para outra parte da ansiedade, que infelizmente a questão das substâncias, elas não dão conta. Por quê? Porque estão no nível da sua mente. E essas substâncias não chegam aí. O que chega aí, sim, é um tratamento que vá para a causa raiz do problema, para que realmente interfira dentro da origem. E aí você pode perguntar, qual é a origem, então? Como é que eu entendo a minha ansiedade pensando na origem? Pois é, isso envolve mais do que uma live, duas lives, três lives. Por quê? Porque existe todo um processo para a gente chegar naquilo que a gente chama programação mental negativa, para descobrir qual foi a causa primordial, o que realmente detonou esse modo de funcionar ansioso que você vive e que se torna uma prisão a ponto de você não conseguir nem dar conta do seu trabalho. Nós sim temos aqui essa missão, não só de ajudar você a identificar se realmente você tem um quadro de ansiedade leve, moderada ou grave, ou ansiedade patológica, mas também te fornecer um caminho, apontar esta solução. Nós trabalhamos dentro do FOCA do que funciona. Então, realmente, a gente quer apontar este caminho. E é um tratamento online, que faz exatamente isso. Que independente se você usa substância controlada ou não, se você de fato tem um grau de ansiedade que já inclusive te impediu de trabalhar, mas que você foque na causa. Focando na causa, tem o tratamento. O que eu posso fazer para reprogramar a minha mente e fazer diferente? Mudar o meu funcionamento mental. Mudar a forma como que eu enxergo o mundo, me enxergo. Porque do jeito que você está, é uma forma que a gente chama de uma programação mental negativa, de crenças negativas, de preparação para o pior, não é? E isso, a gente também tem até exemplos, né, Inês? De Pois pessoas que é. também estavam travadas no trabalho por causa da ansiedade. Pois é, né? E você vê que como que a vida é maravilhosa e traz as respostas para a gente quando a gente precisa. Você falando nisso, eu me lembrando de um exemplo de uma aluna nossa do nosso programa, né? Chega de Ansiedade, esse tratamento que você acabou de falar, e o nome dela é Giane. E ela acabou de entrar aqui na live, está aqui com a gente. Bom dia, Giane. Vamos ver se ela está aqui ainda, se ela pode falar com a gente. Giane, você não acredita que a gente ia citar você bem agora, porque a Giane tem uma história muito interessante com a ansiedade, tem tudo a ver com o nosso tema, que é abandonei até o emprego por causa da ansiedade. No caso da Giane, ela teve crises de pânico, ataques de pânico. A Giane é lá de uma cidade chamada Lucrécia, no Rio Grande do Norte. Olha lá, ó, bom dia, lindeza! E a Giane... Que legal! Olha Que só legal! que Que sintonia, feliz hein, Giane? Pois é. E a Giane, ela é professora, né? Na época dava aula para os alunos pequenininhos dela e ela conta pra gente, né? Contou pra gente como foi difícil ter que abandonar a classe dela, os pequenininhos, porque ela tinha medo de ter uma crise na frente das crianças, né?
Não sei se a Jane quer dizer algo aí, se ela quiser até entrar com a gente, acho que ela pode, né? Mas não sei se ela está preparada aí, né? Mas de repente, se Assim, quiser deixar algum comentário para a gente, pode deixar, viu, Jeane? E então a história da Jeane é bem o nosso tema de hoje. Acho que ela foi atraída aqui para a nossa live. É bem o tema dela. E foi muito interessante, né? Primeiro aquela busca, não saber o que está acontecendo, né? Porque quando você começa a ter crises de pânico, a crise de pânico é algo muito súbito, aparentemente vem do nada, né? Na verdade está vindo lá das raízes, mas a gente não sabe. Aparentemente vem do nada. E isso é realmente traumático, né? E aí a partir daí você começa a ter medo de repetir aquela crise e a coisa tende a piorar. Então a Giane fez toda uma peregrinação em vários médicos, porque ninguém sabia exatamente o que ela tinha. Demorou muito para ela ter um diagnóstico, né, que fizesse sentido para ela e que a ajudasse de verdade. E as coisas só mudaram de verdade quando a Giane fez o nosso programa, o tratamento online que nós temos, que é o Chega de Ansiedade, o programa Chega de Ansiedade. Aí sim, né? Ela foi lá, descobriu a causa, tratou, e aí voltou para a vida, né, Jeane? Ela, ó, uma alegria imensa estar com vocês essa manhã. A alegria é toda nossa, né? O prazer é todo nosso. Você é muito querida. E a história da Jeane realmente é uma história bem exemplo aqui do nosso tema, viu, Jeane? Nenhuma coincidência, foi uma sincronicidade. e o Muito que a bom. Jeane relata, né, é que assim, ela amava o que ela fazia. E aí Isso. fica muito complicado. Como é que eu me realizo? Porque às vezes a gente pode até pensar, ah, tá, a pessoa se afastou, mas assim, é algo relacionado ao trabalho, né? É o trabalho que não é legal, tal. Bom, quando a gente fala de burnout, pode até ser, né, o ambiente de trabalho, a cultura da empresa. Agora, no caso da Jeane e em muitos outros casos, a pessoa não tem nada contra o trabalho, muito pelo contrário, é uma fonte de prazer, é uma fonte de satisfação, e aí fica muito esquisito. Como é que algo que era realmente bom, eu não estou conseguindo ir, eu não consigo pensar, eu não me sinto forte o suficiente para ir. E se eu tiver uma crise, e se eu passar mal, e aquele pensamento do IC, a gente sabe que o nosso cérebro não diferencia se aquilo que você está pensando é uma possibilidade futura da sua imaginação ou é o fato, ele vai produzir toda a química, e aí, pensando em C, você acaba realmente startando todo um processo de uma crise verdadeira de ansiedade, ou mesmo de um ataque de pânico. E quando a gente trabalha a sua ansiedade no nosso tratamento online, inclusive todo esse mecanismo, você entende, e mais do que entender, você consegue apertar a tecla pause para isso não evoluir, para isso não piorar, porque você já entendeu como sua mente funciona e você já entendeu qual é o controle da sua mente. Como se você fosse assim, ó, tomar posse de um controlezinho assim, e aí você vai o quê? Tomando conta da própria vida, voltando para o seu centro, né, Inês? Tomando É. realmente o domínio de uma vida que passa a ser realmente normal. Sair, trabalhar, se divertir, ficar nervoso às vezes, né? Coisas da vida, coisas que traz tudo de bom para nós. Vamos Na verdade, cumprimentar as pessoas, já que você falou da Jeane, Inês? sim, sim, tem muita gente aqui, né? A Você Fátima, está bom dia, conseguindo rolar? Fátima. Minha tela não está rolando, então se você puder fazer Sim, as sim, boas-vindas, vamos eu lá, vamos agradeço. lá. Então, bom dia, Fátima. Fátima está dizendo que nós somos maravilhosos, trazemos energias boas, obrigada. Bom dia, Érica. Aqui roda mais ou menos, sabe? Bom, a Jeane, que está aqui Érica, com a bom dia. gente. É, Patrocínio Cardoso, Andressa, Silvia. Quem mais? Quem mais? Quem mais? A Silvia Santana, meu Deus, Ferreira, a Iona, a Érica está desejando um excelente dia para nós, a doutora Lígia, a Pati, a Vera está dizendo que isso já aconteceu com ela. Vera, se você quiser compartilhar com a gente como é que é a tua questão com o trabalho, boa noite, bom dia, Leandro, Diego, Ter Zacarias, Neide,
Quanta gente! Luiz Roberto, a consultora Verônica. Muito bem, gente. A gente quer deixar. Deixa eu deixar um recadinho aqui, um parênteses, para a gente falar um pouquinho dessa live que a gente está fazendo toda manhã na sexta-feira, né? É uma live que a gente quer que ela seja interativa. Então, já no começo da live, se você tem perguntas, pode deixar para a gente, ou a gente responde, né, na medida do possível por questões de tempo, ou a sua pergunta pode virar um chega de dúvidas que a gente faz na terça-feira, ou pode ser elemento, né, tema para uma próxima live dessa que a gente faz também. Então, a gente quer que você interaja com a gente. E se você está gostando do nosso conteúdo, lembra de seguir a gente aqui pelo Instagram, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho de notificações para você ser lembrado, ser chamado quando a gente está fazendo live, publicando vídeos. A gente tem o canal no Facebook também. Nós temos o nosso site, o www.chegademedoeansiedade.com.br. Lá tem os nossos artigos, tem vídeos, fala sobre os nossos tratamentos. Tem os nossos e-books, que é um conteúdo gratuito que você pode baixar, né, e ler no seu celular. O e-book é um livro digital, você lê no celular, no tablet, no notebook. A gente tem uma técnica também para quem tem dificuldade para dormir, é o Me Faça Dormir Bem, gratuita também, só entrar lá e baixar, né? É muito conteúdo, não dá para dizer que, né, não tem informação e não tem ajuda. Bom dia, Zélia, também. Campus Care Detail. Muito bom. Bom, a gente já está quase terminando, né, Sandra? Que a gente pretende que essa live seja rápida, porque a gente tem muita coisa para fazer na sexta-feira. Bora lá. O que eu quero falar para você agora, né? Eu quero falar para você sobre um primeiro passo para você que está passando por algo parecido. Ah, já fui afastado do trabalho. Bom, a Sandra disse que você tem que fazer. Não importa se você precisou do psiquiatra, está tomando alguma substância controlada. Acho que deu uma cortadinha. Tá tudo bem, Sandra? Não, seguiu. Seguiu. A sua imagem travou, mas a sua fala seguiu. Opa! Agora, repete. Opa, travou de Bom, eu novo. vou seguir falando aqui. É, eu Tá. quero, eu quero deixar para você um primeiro passo, porque se você já está afastado do emprego por conta da sua ansiedade e eventualmente está fazendo uso de alguma substância controlada, gente, a Sandra já colocou para você o que mais você precisa fazer para tratar isso, e tratar desde a raiz. A gente tem a sugestão do nosso tratamento. Mas para você que está trabalhando, está passando por fases difíceis no trabalho, tem algo muito legal para você fazer que vai te ajudar a não deixar isso evoluir tanto, que é começar a observar os gatilhos, as coisas que podem estar disparando a ansiedade, aumentando a sua ansiedade. Primeiro, um ambiente que é excessivamente estressor. Acontece isso. Tem ambientes de trabalho onde tem barulho demais, onde tem, sei lá, gente demais, muita gente trabalhando no mesmo lugar. Existe uma chefia que às vezes faz cobranças exageradas, períodos em que os prazos estão muito apertados. Tudo isso começa a aumentar o nível de estresse. E o nível de estresse ele é um caminhozinho em direção à ansiedade ou eventualmente à depressão. Então, observar isso e trabalhar bastante no gerenciamento do estresse. Então, se eu trabalhei demais essa semana, precisei, porque, sei lá, tinha uma demanda e eu tive que me esforçar um pouco mais, cuida bastante para descansar no final de semana, para ter lazer, fazer uma boa leitura, dormir um pouco mais, né? Trabalhar sempre compensando o estresse, porque o estresse ele é um caminho, ele aumenta a produção do cortisol, da adrenalina no sistema, e isso aumenta também os níveis de ansiedade. E se você já tem uma tendência, tem fatores de risco para desenvolver um quadro de ansiedade, os gatilhos eles podem provocar tudo isso. E aí o resto já vem por tabela, vai acontecendo, tá? E lógico, né? Buscar ajuda o quanto antes. Está se sentindo já mais ansioso, dificuldade para dormir, está com baixa concentração, está se sentindo menos produtivo, cansado além do normal, já fica de olho, porque você já pode estar num caminho de um quadro assim, não é, Sandra? E se você tem um cargo de responsabilidade maior ou lidera algumas pessoas, fique atento também para esses fatores, porque você pode ser, tendo a informação necessária, um canal de ajuda para esse colaborador, para esse funcionário que realmente não está bem.
Uma outra coisa, além do que a Inês colocou, que acaba sendo um ambiente que ocasiona, né, que acaba sendo fértil para a ansiedade, é um ambiente com muita fofoca, com muito Hum, diz-que-diz, né? A gente sabe o quanto a pessoa que sofre de ansiedade se incomoda com a opinião do outro, está sempre, né, preso no julgamento do outro. Então, se eu tenho um ambiente com muita fofoca, ou com aqueles bullings consentidos, mas que são coisas muito irônicas, muito pesadas, acaba assim sendo um favorecedor, além de você destruir a tua equipe, né? Causar uma rede de intrigas, também acaba disparando para as pessoas que, por exemplo, já sofrem de uma ansiedade generalizada, um agravamento e às vezes realmente tendo necessidade de um afastamento. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa dentro do ambiente de trabalho sofrendo e precisando se afastar, a gente também tem que olhar para aquele momento da empresa, entendendo aquele setor onde a pessoa estava, para a gente conseguir dimensionar se há algo ali que está sendo um dos motivantes, um dos fatores agravantes do quadro da ansiedade. Porque elevando o nível de estresse de todo mundo, isso acaba, sim, podendo ter o final realmente como ansiedade. E a gente já vai uhum. encerrando, então, não é mesmo, Deixa eu Inês? só, deixa eu E a gente... só ler aqui o comentário da Vera, que eu perguntei para ela sobre a Ah, questão do trabalho dela, e ela disse assim: depois de 2 anos sem trabalhar já, não procurava mais, até por medo de não conseguir. De repente, o emprego bateu na minha porta, literalmente. Aceitei, mas só fiquei 2 dias porque vi que não ia dar conta. Né? Tudo isso por conta da ansiedade, né, Vera? Por isso que é quantos, importante o tratamento, né? Quantos prejuízos. quantos a gente às vezes não acaba contabilizando, botando na conta, né, no lápis, o quanto que a gente deixa realmente de dinheiro, né, para outra pessoa, porque a gente não consegue É, realmente assumir o trabalho. é É, isso. o que eu dizia? Eu esqueci, né? A gente vai encerrar. Nós vamos para o Ah, esqueci! encerramento agora. Então nós vamos acabar, minha gente. Muito obrigada pela sua audiência, por você estar aqui conosco. Foi uma live de muito privilégio, porque a gente falando da Jeane, simplesmente a Jeane entrou na nossa live. Então, que bom, fico muito feliz. A gente sempre recomenda, até como um dos itens do nosso tratamento, no controle dos sintomas, a gratidão. E a gratidão envolve isso, a gente perceber esses presentes que o universo nos dá, mesmo Sim. quando a gente nem espera. Então, eu deixo uma reflexão para você, tomando esse gancho da Jeane, que caiu de paraquedas nessa live, caiu muito bem-vinda. Qual a tua gratidão do dia? Qual essa surpresa gostosa e bacana? Que talvez, assim como o nosso dia que está começando agora, a gente já recebeu, você possa também receber durante o seu dia. E realmente Exatamente. isso faz a diferença para você identificar também as coisas boas, não só os processos de ansiedade, mas realmente as coisas boas. Lembra que eu disse, né, do nosso lema, foca no que funciona. Semana que vem, semana de Natal, não é mesmo, gente? Nós temos live, sim. A nossa próxima live será na terça-feira, dia 21, às 9h09 da noite, tá? A gente está com você à noite na terça-feira. E o tema é: a ansiedade está me controlando. O que eu faço? É uma live que eu vou estar fazendo. É uma live que só uma de nós faz, a gente troca, né? Então, a cada terça-feira você vê um rostinho das meninas do Chega de Medo e Ansiedade. E eu conto com a tua presença. A gente transmite essa live tanto pelo Instagram como pelo nosso canal do YouTube. Então, fica ligado que a gente vai estar notificando nos stories para você lembrar e vir saber como é que realmente você faz para controlar aquilo que te controla, não é? Exatamente, exatamente. O pessoal está se
deixando suas gratidões aqui, a Jeane, a Érica, a Vera. A Jeane está dizendo, sou muito grata por tudo e por vocês existirem e serem luz. Um forte abraço, um abraço bem gostoso para você também, Jeane, e para todos vocês que acompanharam a gente hoje e que estão sempre com a gente aqui no nosso canal, né? Deixem suas perguntas, interajam com a gente lá nos stories, a gente tem posto vários stories lá contando nossa vida, nossas loucuras do dia a dia, deixando recados, deixando insights lá para vocês, interajam com a gente por lá também. Assim a gente fica sempre juntos, né? Daqui, daí e seguimos. Beleza. Então, pronto. Quem fala o Foca no que funciona hoje, Inês? Quem faz a contagem regressiva? Eu conto hoje eu conto. Bora lá, né? A contagem regressiva, 3, 2, 1? Ou pode ser 1, 2, 3? Ou de regressiva hoje para variar? A gente já está se preparando para o Réveillon. Então, pronto. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma contagem regressiva e nós vamos deixar você com aquele lema, que é o nosso lema e que a gente quer que seja o lema de vocês também. 3, 2, 1. Foca no que funciona. Grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.